Bem-vindos a uma jornada fascinante pelo tempo, onde cada pedra conta uma história rica de épocas distantes. Hoje, exploraremos as 15 cidades medievais mais deslumbrantes do mundo, mergulhando nas vielas de paralelepípedos e nas muralhas centenárias que testemunharam eras de esplendor e transformação. Prepare-se para ser transportado para um passado onde cavaleiros cavalgavam pelas ruas, mercadores negociavam em agitados mercados e castelos erguiam-se imponentes no horizonte. Vamos descobrir a beleza intemporal dessas joias medievais, onde a arquitetura, as lendas e a atmosfera transportam-nos para um conto de fadas da vida real. Este é um convite para desvendar o encanto das cidades que resistiram ao teste do tempo, revelando a magia e a majestade da era medieval. Prepare-se para uma viagem única, pois começamos nossa contagem regressiva, explorando a cidade medieval número 15 nesta incrível jornada histórica. 15ª, San Gimignano, Itália. A sua silhueta distintiva é pontuada por torres altas e elegantes, que datam do século XIII, quando as famílias ricas competiam pela supremacia arquitetônica. Conhecida como a Manhattan da Idade Média, San Gimignano é um testemunho visual da riqueza e competitividade desse período. Rodeada por muralhas imponentes, a cidade abraça seus visitantes com uma atmosfera única, onde o aroma de vinhas e a brisa fresca do campo toscano se entrelaçam. As praças pitorescas, como a Piazza della Cisterna, proporcionam um cenário encantador para vivenciar a vida medieval. À medida que se percorre as ruas de paralelepípedos, cada esquina revela igrejas românicas e palácios góticos que resistiram ao teste do tempo. A Torre Grossa, destacando-se no horizonte, oferece vistas deslumbrantes das colinas circundantes. San Gimignano é também uma ode à culinária italiana, com suas tratorias acolhedoras e vinícolas que celebram a tradição enogastronômica da região. Seus afrescos e aficionados por arte encontrarão satisfação nas igrejas adornadas, enquanto os amantes da história se perderão nos contos das rivalidades familiares que deram origem a esta cidade única. San Gimignano, um museu a céu aberto, desafia o tempo, convidando-nos a apreciar a magnificência preservada de uma época passada. Esta é a 15ª cidade, um ponto de partida emocionante em nossa jornada pelas mais belas cidades medievais do mundo. 14ª, Bratislava, Eslováquia. Uma pérola escondida nas margens do Danúbio, na Eslováquia. Seu centro histórico, com um castelo majestoso que se eleva sobre a cidade, transporta os visitantes de volta a uma época de cavaleiros e realeza. As ruas empedradas, ladeadas por edifícios coloridos e fachadas ornamentadas, contam a história de Bratislava desde os tempos medievais. A imponente fortaleza de Bratislava, situada estrategicamente em uma colina, oferece vistas panorâmicas do rio e da cidade, além de um vislumbre das defesas medievais que outrora protegiam essa encantadora localidade. A praça principal, com sua atmosfera vibrante, é o coração pulsante da cidade, onde mercados animados e festivais sazonais ecoam as tradições seculares. A Catedral de São Martinho, com sua arquitetura gótica imponente, é um marco que se destaca contra o horizonte. Bratislava equilibra habilmente a nostalgia do passado com a vitalidade contemporânea, com cafés aconchegantes e lojas pitorescas em seus becos sinuosos. À medida que nos perdemos nas vielas medievais, cada esquina revela um novo capítulo da história da cidade. Bratislava, com sua riqueza arquitetônica e charme intemporal, é uma parada imperdível nesta jornada pelas cidades medievais mais cativantes do mundo, demonstrando como o passado e o presente coexistem harmoniosamente nessa cidade eslovaca encantadora. 13ª, Dubrovnik, Croácia. Uma joia à beira do mar Adriático, na Croácia. Conhecida como a Pérola do Adriático, Dubrovnik é uma mistura de história e beleza natural, que se desenrola em cada pedra de suas muralhas. As muralhas imponentes que cercam o centro histórico contam histórias de séculos passados, protegendo uma cidade que floresceu como um importante centro comercial e cultural. Os telhados de terracota, praças de paralelepípedos e palácios renascentistas compõem a paisagem urbana, criando um cenário que parece congelado no tempo. A Rua Stradum, a principal artéria da cidade, é uma viagem pela arquitetura medieval, com lojas e cafés que proporcionam uma atmosfera única. A Fortaleza Lovrijenac, erguendo-se majestosamente sobre o mar, é um testemunho da determinação e resiliência da cidade ao longo dos anos.
Dubrovnik não é apenas uma aula de história ao ar livre, mas também um banquete visual com vistas panorâmicas do Adriático, ilhas próximas e montanhas que se perdem no horizonte. Com uma rica herança cultural, festivais e eventos sazonais, Dubrovnik é um mergulho nas tradições medievais da Croácia, onde cada pedra respira a essência de um passado glorioso, tornando-a uma parada obrigatória nesta jornada pelas mais belas cidades medievais do mundo. 12ª, Toledo, Espanha. Uma joia cultural aninhada nas colinas da Espanha. As muralhas que envolvem a cidade são como as páginas de um livro antigo, contando histórias de conquistas, convivência religiosa e prosperidade artística. Toledo, conhecida como a Cidade das Três Culturas, reflete a influência harmoniosa de cristãos, muçulmanos e judeus ao longo dos séculos. O labirinto de vielas de paralelepípedos nos leva a descobrir arcos mouriscos, igrejas góticas e sinagogas bem preservadas. A Catedral de Toledo, uma obra-prima gótica, domina o horizonte, enquanto o Alcázar, com sua imponência, evoca a era dos cavaleiros e dos reis. A Praça Zocodover, animada e colorida, é o epicentro da vida toledana, proporcionando uma paleta cultural vibrante. O artesanato em aço toledano, renomado mundialmente, destaca a tradição artística da cidade. À medida que se deambula pela cidade, é possível sentir a influência dos grandes pensadores medievais, como o filósofo judeu Maimônides. Toledo, com suas vistas panorâmicas do rio Tejo e a sua riqueza arquitetônica, é uma viagem no tempo, onde cada esquina revela camadas de história e cada edifício conta uma narrativa única. Esta cidade espanhola é um capítulo cativante na nossa busca pelas mais fascinantes cidades medievais do mundo. 11ª, Ghent, Bélgica. Um tesouro belga que resplandece às margens dos canais. Com uma herança que remonta à Idade Média, Ghent cativa com sua arquitetura gótica, ruas sinuosas e atmosfera encantadora. As torres imponentes da Catedral de São Bavão e do Belfry de Ghent dominam o horizonte, contando histórias de uma cidade que prosperou como centro comercial e cultural. À beira dos canais, os edifícios coloridos refletem-se na água, criando um cenário digno de um conto de fadas. A Praça do Mercado, com seu agitado mercado de flores e o imponente edifício da Guilda dos Açougueiros, é um ponto focal onde o passado e o presente se encontram. Os murais medievais da adoração do Cordeiro Místico na Catedral são tesouros artísticos que ecoam a riqueza cultural da cidade. Ghent é também uma cidade universitária, injetando vitalidade em suas vielas históricas com uma atmosfera jovem e dinâmica. À noite, as pontes iluminadas e os cafés à beira dos canais criam um ambiente romântico, transformando Ghent em uma cidade que encanta a qualquer hora do dia. Assim, Ghent se destaca como uma pérola medieval, onde a beleza arquitetônica e o charme contemporâneo se entrelaçam de maneira fascinante, tornando-a uma parada inesquecível em nossa jornada pelas cidades medievais mais deslumbrantes do mundo. 10ª, York, Inglaterra. Uma tapeçaria viva da história inglesa. Suas muralhas centenárias testemunham os eventos que moldaram a nação, e suas ruas de paralelepípedos contam histórias de invasões vikings, Tudors e tempos medievais florescentes. O coração de York é a majestosa Catedral de York Minster, um ícone gótico que se ergue imponente. Suas torres tocam o céu, enquanto seus vitrais contam contos sagrados. Ao redor, há Shambles, uma rua medieval sinuosa, convida a uma jornada no tempo, com fachadas de casas de enxaimel e lojas que ecoam séculos passados. O Museu Viking, às margens do rio Ouse, transporta visitantes para a era dos guerreiros nórdicos, enquanto o castelo de Clifford, com suas muralhas maciças, oferece uma visão panorâmica da cidade. A Merchant Adventurers Hall e o York Dungeon são outros destinos que revelam a rica tapeçaria da história local. O aroma de chá e a sonoridade de sinos antigos caracterizam as tardes na cidade. Os parques floridos e os jardins murados proporcionam refúgios tranquilos. York, com sua mistura única de charme medieval e vitalidade contemporânea, é uma cidade onde cada pedra conta uma história e cada rua convida a uma exploração apaixonante. Nesta 10ª parada, York brilha como um farol do passado, guiando-nos por um capítulo fascinante da história britânica. 9ª, Rocamadour, França. Um enclave encantador que se ergue majestosamente nas escarpas rochosas do sudoeste da França. Essa joia arquitetônica é uma ode à devoção religiosa e um exemplo deslumbrante de harmonia entre natureza e construção humana.
As casas de pedra empoleiradas nas falésias, escalando em direção ao céu, criam um cenário que parece saído de um conto de fadas. No coração da cidade, a capela de Nossa Senhora é um ponto focal, atraindo peregrinos há séculos. Os degraus íngremes do Caminho da Cruz conduzem a capelas e mirantes, oferecendo vistas panorâmicas do Vale Verdejante. Rocamadour é um lugar onde a espiritualidade se entrelaça com a paisagem, onde a paz reina nas praças silenciosas e nas ruas de paralelepípedos. As lojas de artesanato local exibem habilidades tradicionais, enquanto restaurantes acolhedores servem iguarias regionais. O crepúsculo transforma as pedras douradas da cidade em um espetáculo mágico, evocando uma atmosfera de serenidade. Nona parada em nossa busca, Rocamadour é uma viagem ao passado, onde cada pedra guarda segredos e cada capela sussurra preces antigas. Esta cidade francesa é uma experiência única, um refúgio medieval suspenso entre a terra e o céu, oferecendo uma visão poética e espiritual em nossa exploração das cidades mais fascinantes da Idade Média. Oitava, Colmar, França. Uma obra-prima situada na Alsácia, na França. Esta cidade é como um conto de fadas ganhando vida, com suas casas de enxaimel coloridas, canais tranquilos e ruas de paralelepípedos que ecoam séculos de história. Colmar é um museu ao ar livre, onde cada esquina revela a arquitetura medieval magnificamente preservada. A Petite Venise, com suas casas refletindo-se nas águas serenas, é um cenário romântico que hipnotiza visitantes. A Catedral Gótica, com sua imponente torre, destaca-se contra o céu, enquanto as igrejas e praças contam a história religiosa da cidade. A atmosfera é de encantamento, com mercados de rua repletos de flores, artistas locais e cafés acolhedores. Colmar é um deleite para os amantes de gastronomia, com suas tabernas e restaurantes que oferecem o melhor da culinária alsaciana. Vinhedos pitorescos cercam a cidade, adicionando um toque de elegância à paisagem. Colmar é uma celebração de tradição e inovação, onde o passado e o presente coexistem harmoniosamente. As festividades sazonais, como o Mercado de Natal, trazem um brilho especial às ruas. Nesta oitava parada, Colmar se destaca como uma pintura viva da Idade Média, cativando os visitantes com seu charme inigualável e uma atmosfera que parece ter sido suspensa no tempo. Sétima, Bruges, Bélgica. Uma cidade que parece ter emergido de um quadro renascentista. Com seus canais pitorescos, ruas de paralelepípedos e arquitetura gótica imponente, Bruges é uma obra-prima que encapsula a riqueza e a beleza da Idade Média. Os canais serpenteiam pela cidade, proporcionando uma perspectiva única das encantadoras fachadas de casas de tijolos e torres elegantes. A Praça Bourg, cercada por majestosos edifícios governamentais, é um testemunho da prosperidade comercial e cultural que caracterizou Bruges nos séculos passados. A Torre Belfort, que se ergue no coração da cidade, oferece vistas panorâmicas espetaculares, enquanto a Basílica do Sangue Sagrado cativa com sua arquitetura e relíquias. Bruges é também um centro artístico, com museus como o Groningen Museum exibindo obras-primas flamengas. O Markt, rodeado por cafés e lojas, é uma praça animada onde os sons de carruagens e risos se entrelaçam. Os mercados de renda, chocolate e cerveja revelam a tradição belga em cada esquina. À noite, a cidade se transforma em um espetáculo de luzes, realçando ainda mais sua atmosfera romântica. Nesta sétima parada, Bruges nos recebe como um portal encantado para o passado, onde cada canal e cada edifício respiram a história de uma época rica em cultura e comércio. A cidade belga é uma poesia visual que continua a encantar os viajantes com sua elegância intemporal. Sexta, Tallinn, Estônia. Esta pérola báltica é um conto encantado de torres imponentes, ruas de paralelepípedos e praças que ecoam os murmúrios da Hanseática Liga. O centro histórico, patrimônio mundial da Unesco, é um labirinto de edifícios de enxaimel, onde a Praça da Câmara Municipal se destaca com sua torre que se eleva majestosamente. As torres gêmeas da Catedral de Alexander Nevsky saúdam os visitantes, enquanto as ruínas do mosteiro de St. Bridget contam histórias silenciosas. Tallinn é uma cidade que honra suas raízes comerciais, com a Guilda dos Marinheiros e a Praça do Mercado lembrando uma época em que as trocas marítimas impulsionavam sua prosperidade. A Longa Perna, uma torre de vigilância, oferece vistas panorâmicas do Mar Báltico, ligando o presente à herança militar da cidade.
A cidade também abraça a modernidade, com cafés acolhedores e galerias de arte contemporânea que coexistem harmoniosamente. À noite, as ruas iluminadas e os concertos ao ar livre adicionam uma pitada de magia à atmosfera. Tallinn, com sua fusão de antigo e novo, é uma fascinante encruzilhada de culturas e épocas, proporcionando uma parada inesquecível em nossa busca pelas mais belas cidades medievais do mundo. Quinta, Gruyère, Suíça. Esta cidade encantadora parece retirada de um conto de fadas, com suas casas de enxaimel, ruas de paralelepípedos e um castelo que se destaca contra a paisagem pitoresca. O castelo de Gruyère, coroado por torres imponentes, é o epicentro histórico e arquitetônico da cidade. As muralhas e salões centenários transportam os visitantes a uma época em que cavaleiros e nobres governavam a região. Os jardins que circundam o castelo oferecem vistas espetaculares dos campos verdejantes e das montanhas suíças. As ruas estreitas da cidade levam a praças encantadoras, onde cafés e lojas de artesanato local convidam a explorar. A igreja gótica de Saint-Théodule, com suas vidraças coloridas, é um testemunho da riqueza espiritual da cidade. Gruyère também é famosa pelo seu queijo homônimo, e as queijarias locais oferecem uma experiência gastronômica autêntica. A atmosfera tranquila e a beleza intocada dos arredores fazem de Gruyère um refúgio medieval suíço. Em cada esquina, a cidade sussurra histórias de séculos passados, enquanto o aroma do queijo e o som das igrejas criam uma atmosfera única. Nesta quinta parada, Gruyère é mais do que uma cidade. É uma experiência sensorial que nos conecta com a tradição e a serenidade dos tempos medievais. Quarta, Siena, Itália. Uma joia toscana que respira arte, história e tradição. Seu centro histórico, patrimônio mundial da Unesco, é um deleite visual, com ruas de paralelepípedos que convergem para a espetacular Piazza del Campo. Dominando a praça, o Palazzo Público e a Torre del Mangia testemunham a riqueza política e cultural que floresceu na Idade Média. As escadarias da Catedral de Siena, uma obra-prima gótica, revelam detalhes intricados, enquanto seu interior abriga tesouros artísticos e afrescos que contam a história sagrada. Siena é conhecida por seu evento medieval singular, o Palio, uma corrida de cavalos apaixonante que une a cidade em celebração. As ruelas estreitas, como havia de citar, levam a descobertas fascinantes, de igrejas românicas a palácios renascentistas. A Fonte Gaia, com suas esculturas marmóreas, é uma fonte de beleza e tradição. A cidade também se destaca pela culinária toscana, com trattorias acolhedoras e mercados que oferecem produtos locais de alta qualidade. À medida que o sol se põe sobre Siena, a cidade se ilumina, criando uma atmosfera romântica e mágica. Em cada esquina, Siena é uma celebração da riqueza cultural da Idade Média, onde a arte, arquitetura e tradições se unem para contar uma história única. Nesta quarta parada, Siena é um testemunho vivo da grandiosidade e da elegância que marcaram essa época distante, proporcionando uma experiência inesquecível em nosso roteiro pelas mais belas cidades medievais do mundo. Terceira, Carcassonne, França. Esta fortaleza medieval, majestosamente empoleirada sobre colinas, é uma obra-prima arquitetônica que transporta os visitantes de volta a uma época de cavaleiros e cercos. As muralhas imponentes de Carcassonne, com suas torres pontiagudas e ameias, dominam o horizonte. Dentro dos seus limites, um labirinto de ruas de paralelepípedos conduz a praças pitorescas e edifícios de pedra dourada. O Château Comtal, no coração da cidade, revela salas medievais preservadas e vistas deslumbrantes das planícies circundantes. A Basílica de Saint-Nazaire, com seus vitrais góticos e esculturas elaboradas, é um tesouro artístico que ecoa os tempos de esplendor. O Canal do Midi, que serpenteia pela cidade, adiciona um toque romântico à paisagem, enquanto as pontes e portões fortificados completam o cenário medieval. Carcassonne é um testemunho da grandiosidade defensiva da Idade Média, onde a arquitetura fortificada e as vistas panorâmicas são um convite para viajar no tempo. À noite, quando as luzes iluminam as muralhas, a cidade se transforma em um conto de fadas, revelando a magia que permeia suas ruas históricas. Nesta terceira parada, Carcassonne é uma fascinante imersão na riqueza da era medieval, deixando uma impressão duradoura em nossa busca pelas cidades mais encantadoras do passado. Segunda, Rothenburg, Obertauber, Alemanha. Um conto de fadas preservado no coração da Alemanha.
Esta cidade encantadora, com suas casas de enxá e mel e ruas empedradas, oferece uma visão cativante da vida na Idade Média. A Praça do Mercado, com o imponente Town Hall e a Igreja St. James, é o coração pulsante de Rothenburg. As casas coloridas exibem fachadas adornadas, enquanto a Plum Line, uma encruzilhada pitoresca, é um ícone que evoca o encanto medieval. Os portões fortificados como o Markus Tower transportam os visitantes para uma época de muralhas defensivas e torres de vigia. O castelo de Rothenburg, erguido no século XIV, oferece vistas deslumbrantes das terras circundantes e é um testemunho da importância estratégica da cidade. Ao longo das muralhas, os jardins e parques proporcionam uma atmosfera tranquila, enquanto a rua Herrengasse convida a explorar lojas de artesanato e cafés acolhedores. Rothenburg é conhecida pelo mercado de Natal, que transforma a cidade em um cenário mágico durante a temporada festiva. À noite, quando as luzes cintilam nas fachadas antigas, Rothenburg se transforma em uma pintura viva, preservando a beleza e a autenticidade de um passado distante. Nesta segunda parada, Rothenburg ob der Tauber é uma joia alemã que nos transporta para um mundo encantado, onde cada rua conta uma história medieval única. Primeira Praga, República Tcheca. Na primeira parada de nossa fascinante jornada pelas cidades medievais, exploramos as ruas mágicas de Praga, na República Tcheca. Esta cidade, com sua silhueta marcada por torres e pontes, é um espetáculo arquitetônico que leva os visitantes a uma viagem cativante através dos séculos. O Castelo de Praga, presidindo as colinas, é uma fortaleza monumental que abriga catedrais, palácios e vistas panorâmicas do rio Vltava. A Ponte Carlos, adornada com estátuas góticas, conecta o castelo à Cidade Velha, onde a Praça da Cidade Velha deslumbra com sua arquitetura renascentista e o famoso relógio astronômico. As ruelas de paralelepípedos conduzem a descobertas encantadoras, desde a Torre da Pólvora até a Sinagoga Medieval. A Catedral de São Vito, com suas agulhas góticas, é um testemunho da grandiosidade sacra da cidade. Praga é também berço de lendas, como a do Golem, que adicionam uma aura de mistério às suas vielas. Os jardins de Praga e a Ilha Campa oferecem refúgios tranquilos, enquanto o bairro de Malá convida a explorar lojas de antiguidades e cafés históricos. À noite, as luzes iluminam a Ponte Carlos e as torres, transformando Praga em um espetáculo romântico. Praga é mais do que uma cidade. É um conto de fadas urbano onde a arquitetura, cultura e história se entrelaçam. Nesta primeira parada, Praga é uma introdução espetacular a um capítulo encantador em nossa busca pelas cidades medievais mais cativantes do mundo.